O ar de 1875 no Vale do Paraíba tinha peso e cheiro. Era uma mistura densa do perfume adocicado e quase enjoativo das flores de café, do odor de terra vermelha e úmida, e de algo mais fundamental e azedo, o cheiro do esforço humano levado ao seu limite. Era o aroma do suor que evaporava sob um sol inclemente, impregnando as roupas de algodão grosseiro e a própria pele de centenas de corpos negros. No coração desse vale, como uma coroa de espinhos sobre a paisagem, a fazenda Morro Alto se estendia até onde a vista alcançava. Seus cafezais, em fileiras perfeitamente ordenadas, pareciam um exército verde marchando colina acima, cada pé um soldado nutrido com o sangue e a desesperança daqueles que o cultivavam. Se você acredita que a justiça verdadeira por vezes exige as próprias mãos, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. No cume da colina principal, a Casa Grande era uma miragem de brancura e poder. Com suas paredes caiadas, janelas amplas e uma varanda que a circundava como um abraço possessivo, ela observava o resto da propriedade com a arrogância de uma rainha. Logo abaixo, amontoadas em um vale sombrio e mal drenado, as senzalas eram seu oposto exato. Construções escuras de pau a pique e sapê, sem janelas, com o chão de terra batida que se transformava em lama a cada chuva. A distância física entre a casa e os alojamentos era de poucas centenas de metros, mas a distância social e humana era um abismo intransponível, um oceano de desprezo. Neste reino de contrastes brutais, o Brasil respirava os últimos e mais febris anos da escravidão. A lei do ventre livre, celebrada nos salões do Rio de Janeiro como um passo rumo à civilização, era aqui uma zombaria cruel. As crianças que nasciam legalmente livres eram condenadas a passar seus primeiros 21 anos sob a tutela do senhor de suas mães, um eufemismo para 2 décadas de trabalho forçado. Era a promessa de uma liberdade futura, em troca da servidão presente, uma dívida paga com a infância. Na prática, a lei apenas reforçava o cativeiro, criando uma geração de livres que conheciam a escravidão em cada músculo dolorido e em cada marca na alma. Foi a este cenário que a Natália chegou, numa tarde em que o céu parecia prestes a desabar em uma tempestade de fogo. Tinha 18 anos e viajava na traseira de uma carroça, junto a sacos de mantimentos e um bezerro assustado. Fora o item final de uma transação comercial, o último bem de valor de um senhor de terras menor, que a vendeu ao poderoso coronel Ascânio Teles, para saldar uma dívida de jogo. A Natália não chorou quando foi negociada. Há muito aprendera que as lágrimas eram um luxo, uma umidade preciosa que o corpo precisava reter para sobreviver ao dia seguinte no campo. Sua beleza era do tipo que inquietava. Não era a beleza frágil e domesticada das mucamas da casa, mas algo mais selvagem e contido. A pele tinha a cor rica do mogno polido, os membros eram longos e esguios, prometendo uma força que seus movimentos deliberadamente lentos tentavam esconder. Mas eram seus olhos que a definiam, grandes e de um ônix tão profundo, que pareciam não refletir luz, mas absorver. Lá, havia neles uma inteligência afiada, uma capacidade de observação que registrava tudo com uma calma perturbadora. Eram os olhos de quem aprendeu a ler o mundo não pelas palavras, mas pelos silêncios, pelos gestos mínimos, pelas sombras nos cantos. Ao descer da carroça, sentindo a terra vermelha de Morro Alto sob seus pés descalços pela primeira vez, ela fez o seu primeiro inventário. Notou o capataz que a recebeu, um homem corpulento com um rosto marcado por cicatrizes de varíola, que a avaliou como um açougueiro avalia um pedaço de carne. Notou os outros escravizados no terreiro, que desviaram o olhar assim que o dela os encontrou, um gesto de autopreservação que ela compreendeu instantaneamente. E notou a Casa Grande, lá no alto, suas janelas como olhos vazios e julgadores. Sentiu o peso daquele lugar descer sobre seus ombros, uma opressão física, palpável. Sua personalidade era uma fortaleza construída sobre as ruínas de sua família. O pai, um homem forte de riso raro, fora vendido para as Minas de Gerais, quando ela era criança. A mãe, definhando de banzo, a melancolia profunda dos cativos, seguiu-o para a cova pouco depois. Seus 2 irmãos mais novos, nascidos frágeis, foram ceifados por uma febre antes de completarem 5 anos. A Natália era a única sobrevivente, a depositária de todas aquelas dores. Por dentro, ardia uma fogueira de ódio e memória. Por fora, ela exibia uma fachada de gelo, uma passividade estudada, que era sua melhor e única defesa. E guardava para si um último segredo, um último reduto de autonomia, sua virgindade. Em um sistema que era dono de seu trabalho, de seu tempo e de seu corpo, aquele pequeno pedaço de si mesma, ainda não violado, era seu tesouro e sua maldição, algo que ela defendia com a astúcia de um animal acuado. Os arquitetos de seu novo sofrimento não tardaram a se apresentar. O primeiro foi Severino, o capataz de rosto esburacado. Seu nome era uma alcunha que combinava com sua natureza. A única alegria que parecia sentir vinha da dor alheia. Sua voz era um rosnado baixo, e ele caminhava com um balanço pesado, a chibata de couro cru sempre pendurada em seu cinto, como uma extensão de seu próprio braço. Ele a levou até a senzala,
empurrando-a para dentro da escuridão fétida, onde dezenas de outros viviam empilhados. Aqui é seu lugar, grunhiu ele. Trabalhe duro, obedeça, e talvez você dure. A segunda foi Sinhá Gertrudes, a esposa do coronel. A Natália a conheceu no dia seguinte, quando foi designada para o trabalho pesado na lavagem de roupas, perto da Casa Grande. Gertrudes era uma mulher alta, de uma magreza doentia, com a pele pálida e os lábios finos permanentemente contraídos, em uma expressão de desagrado. Sua esterilidade era um segredo público, a fonte de sua amargura e o veneno que ela destilava sobre as mulheres mais jovens e férteis da propriedade. Ao ver a Natália, seus olhos pequenos e frios a percorreram com um misto de inveja e desprezo. Ela não disse nada naquele primeiro encontro, mas o olhar bastou. A Natália sentiu-se marcada, como se um ferro invisível tivesse sido pressionado contra sua pele. O deus daquele universo era o coronel Ascânio Teles. A Natália o viu pela primeira vez no final da tarde, quando ele voltou de sua vistoria a cavalo. Era um homem imponente, na casa dos 50, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma barba impecavelmente aparada. Desmontou com agilidade e entregou as rédeas a um moleque. Sua postura era a de um homem que jamais conhecera a dúvida ou a oposição. Para o mundo exterior, para os outros barões do café, Ascânio era um cavalheiro, um homem de palavra e de família. Dentro de Morro Alto, ele era a lei, o juiz e o carrasco. E seu poder mais absoluto era exercido não com o chicote, mas em sua cama, onde ele quebrava o espírito de suas escravas, uma a uma, usando o abuso sexual como a mais eficaz ferramenta de controle e desumanização. Seus olhos passaram por a Natália, demorando-se nela por um instante a mais do que o necessário. Foi um olhar rápido, predatório, a avaliação de um lobo sobre um novo cordeiro no rebanho. As primeiras semanas foram um batismo de fogo e dor. A Natália foi jogada no ritmo brutal da colheita do café. Acordava antes do sol nascer, com o som de um sino que parecia o toque de finados. Engolia um pouco de angu de milho e seguia em fila para os cafezais, onde passaria as próximas 12 horas sob o sol causticante, com as costas curvadas, os dedos ágeis e doloridos colhendo os grãos vermelhos. A fadiga era uma dor constante nos músculos, uma névoa em sua mente. A primeira violência direta veio das mãos de Severino e, como toda a crueldade calculada, nasceu de um pretexto banal. Um velho escravo, chamado Timbó, tropeçou em uma raiz e caiu, derramando seu cesto de café. A Natália, que estava ao lado, parou por um instante para ajudá-lo a se levantar. Foi tudo o que Severino precisou. Seu grito cortou o ar. Preguiçosa, acha que aqui é lugar de vadiagem? Ele a arrastou pelo braço até um claro entre os pés de café. A chibata saiu de seu cinto com um silvo. Vire-se, ordenou. A Natália obedeceu, o coração martelando contra as costelas. Ela cerrou os dentes, esperando a dor. O primeiro golpe veio como um raio, rasgando o tecido fino de seu vestido e a pele por baixo. Um calor insuportável se espalhou por suas costas. Ela mordeu o interior da bochecha, sentindo o gosto metálico de sangue, mas se recusou a gritar. Vieram mais 4 golpes. Cada um, uma nova onda de agonia que a deixava sem fôlego. Severino ofegava com o esforço e o prazer. Quando terminou, ela estava tremendo, mas de pé. Da próxima vez, você vai para o tronco. Ele rosnou, o peito arfando. Aprenda seu lugar. Ela não respondeu. Apenas voltou ao seu trabalho, as costas em carne viva, cada movimento uma tortura. Mas a dor física era secundária à lição que ela aprendera. A justiça não existia. A compaixão era uma fraqueza punível. E a violência era a linguagem principal daquele lugar. Naquela noite, na escuridão da senzala, enquanto uma mulher mais velha passava uma pasta de ervas em suas feridas, a Natália não chorou. Ela apenas olhou para o nada, o fogo em seu interior queimando mais forte, alimentado pela dor e pela humilhação. A máscara de gelo em seu rosto havia rachado, mas o que havia por baixo era algo muito mais duro e perigoso. A semente de uma resolução inabalável. Ela sobreviveria, e, de alguma forma, faria com que eles pagassem. Os dias que se seguiram à chibatada de Severino se arrastaram em uma névoa de dor e febre. As feridas nas costas de Natália inflamaram sob o sol impiedoso e o tecido grosseiro de sua roupa. Cada movimento era uma lembrança ardente de sua nova condição. No entanto, enquanto seu corpo lutava para cicatrizar, sua mente encontrava uma clareza assustadora. A dor física era finita, podia ser suportada. A verdadeira ameaça, ela compreendeu naquelas noites insones na senzala, era a morte da alma, a aceitação daquele lugar como seu destino. A chibata de Severino não a havia quebrado. Havia temperado seu espírito, transformando a brasa do ódio em um núcleo de aço frio. Ela aprendeu a dominar sua expressão, a esvaziar seus olhos de qualquer traço de desafio, a mover-se com uma economia de gestos que a tornava quase invisível. Ela se tornaria uma sombra, até que a oportunidade de ser uma lâmina se apresentasse. A oportunidade, contudo, veio de uma forma perversa.
Talvez por um capricho sádico, ou talvez porque a beleza silenciosa de Anatália fosse um espinho que precisava ter por perto para atormentar, Sinhá Gertrudes ordenou que ela deixasse a lavoura. Anatália foi transferida para os serviços da Casa Grande, um mundo à parte, com sua própria hierarquia cruel e suas próprias regras não escritas. Deixou o sol escaldante do cafezal pela sombra úmida e abafada da área de serviço, onde passava os dias esfregando o chão, lavando panelas de cobre e suportando a vigilância constante e malevolente da senhora da casa. Se a violência de Severino era uma tempestade rápida e brutal, a de Gertrudes era uma garoa fina e venenosa, que encharcava a alma dia após dia. A Sinhá era uma mestra da humilhação. Nunca levantava a mão contra a Anatália. Suas armas eram mais sutis e, de certa forma, mais cruéis. Ela a criticava na frente das outras mucamas, apontando uma mancha imaginária no chão que a Anatália acabara de esfregar, reclamando que a água da tina estava fria demais, o café fraco demais. Eram alfinetadas constantes, destinadas a erodir sua autoestima, a fazê-la sentir-se incompetente e insignificante. Um dia, a crueldade atingiu um novo patamar. O coronel Ascânio, ao passar pela cozinha, fez um comentário casual sobre como o pão de milho estava saboroso. Seus olhos, ao dizer isso, pousaram brevemente em Anatália, que amassava a massa para o dia seguinte. Foi um olhar fugaz, quase imperceptível, mas para a águia ciumenta que era Sinhá Gertrudes, foi uma confissão. A fúria desfigurou seu rosto pálido. Assim que o marido saiu, ela se virou para Anatália. Então é isso, sibilou Gertrudes, a voz baixa e cheia de peçonha. A negrinha nova se acha esperta. Acha que pode usar feitiços de cozinha para virar a cabeça do meu marido. Anatália permaneceu em silêncio, as mãos paradas sobre a massa. Olhe para mim quando falo com você, criatura. A Sinhá gritou. Anatália levantou os olhos, a expressão vazia. Essa calma impassível enfureceu Gertrudes ainda mais. Ela agarrou uma tesoura de costura de uma mesa próxima. Vamos ver se o coronel ainda te acha tão bonita depois que eu der um jeito nesse seu cabelo de bombril. Na frente das outras serviçais, paralisadas pelo medo, Gertrudes agarrou os cabelos espessos e trançados de Anatália. Com golpes brutos e desiguais, ela os cortou, deixando mechas irregulares e um couro cabeludo exposto em alguns pontos. O cabelo, que Anatália cuidava com esmero, o pouco de vaidade que lhe era permitido, caiu no chão da cozinha como tufos de lã negra. Era um ato de pura desfiguração simbólica, um ataque direto à sua feminilidade, à sua identidade. Agora volte ao trabalho, disse Gertrudes, jogando a tesoura na mesa com um ruído metálico. E que isso sirva de lição. Anatália não tocou no cabelo, não chorou, apenas retomou seu trabalho, sentindo o ar frio em seu couro cabeludo e o peso dos olhares de pena e medo das outras mulheres. A humilhação era um fel em sua boca, mas por baixo dela, o aço de sua resolução se solidificava. Cada insulto, cada ato de maldade, era mais um item adicionado a uma longa e detalhada lista de dívidas que ela mantinha em sua memória. Enquanto a guerra psicológica com a Sinhá se desenrolava, a ameaça do coronel crescia como uma sombra que se alonga ao entardecer. Sua presença tornou-se mais frequente. Ele passava pela área de serviço com pretextos cada vez mais frágeis, seus olhos predatórios sempre a encontrando. Às vezes, sua mão roçava as costas dela enquanto ela se abaixava para pegar lenha. Outras vezes, ele parava e lhe fazia uma pergunta qualquer, a voz grave e falsamente paternal, forçando-a a encará-lo. Em seus olhos, ela não via desejo, mas a fome fria do poder, a antecipação de uma conquista. O medo em Anatália se transformou em uma vigilância exaustiva. Ela sentia-se caçada. Cada sombra um esconderijo em potencial para o predador. Começou a ter dificuldade para dormir, o menor ruído a sobressaltando. Ela se questionava em silêncio. Era algo em seu olhar que o provocava? Deveria se curvar mais, parecer mais submissa? Mas ela sabia, com uma certeza desoladora, que nada disso importava. A decisão dele já estava tomada. Era apenas uma questão de tempo. A impotência era um nó em sua garganta, um peso constante que a fazia se sentir cada vez menor, cada vez mais um objeto à mercê de seu dono. A inevitabilidade se concretizou em uma noite abafada de verão. A umidade do ar era tão espessa que parecia difícil respirar. Os sons da fazenda estavam amortecidos, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Sinhá Gertrudes, atormentada por uma enxaqueca, havia se recolhido mais cedo. O silêncio na casa grande era pesado, expectante. Anatália estava na senzala, tentando encontrar uma posição em sua esteira que aliviasse a tensão em seus ombros, quando a silhueta de um homem se projetou na entrada. Não era Severino. Era o próprio coronel Ascânio. Ele segurava um candeeiro, a chama dançando e lançando sombras agigantadas. Ele não entrou. Apenas parou no umbral e chamou seu nome. A voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que cortou o ar e silenciou o murmúrio dos outros cativos. Anatália. O nome, dito por ele, soou como uma sentença. O silêncio na senzala tornou-se absoluto e pesado.
Todos sabiam o que aquele chamado significava. A Natália se levantou, o corpo movendo-se com uma lentidão sonâmbula. Ao passar pelas outras mulheres, viu em seus olhos uma mistura de terror e piedade. Nenhuma delas ousaria intervir. Cada uma ali já havia trilhado aquele caminho ou temia o dia em que o faria. A caminhada até a casa grande foi a mais longa de sua vida. Ele andava na frente, o candeeiro balançando, e ela o seguia, uma prisioneira em uma procissão solitária. Ele não a levou para os quartos, mas para seu escritório particular na ala oeste da casa. O cômodo cheirava a couro, tabaco e poder. Livros que ele nunca lia enchiam as estantes, e um grande mapa do Vale do Paraíba, com suas terras demarcadas em vermelho, cobria uma parede inteira. Ele fechou a porta, e o som do trinco se fechando foi o estalo de uma armadilha. Ele a observou por um momento, um sorriso fino nos lábios. Não houve palavras de sedução, nem mesmo de comando. Apenas a ação crua e direta. Ele a agarrou e a forçou sobre o sofá de couro, a textura fria do material contra a pele de suas costas. Naquele momento, algo dentro de Natália se partiu. Não com um som, mas com um silêncio absoluto. Enquanto o peso do corpo dele a esmagava, enquanto a dor aguda de sua virgindade sendo roubada a rasgava, sua mente se desprendeu. Ela deixou de sentir. Tornou-se uma observadora de sua própria violação. Notou a poeira dançando no facho de luz do candeeiro. Ouviu o tic-tac rítmico e indiferente do relógio de pêndulo sobre a lareira. Viu uma pequena aranha tecendo sua teia no canto do teto. A couraça que protegia sua alma não apenas rachou. Ela se estilhaçou em 1000 pedaços. E o que restou não foi um vazio, mas um vácuo gélido e sem fundo. Quando ele terminou, levantou-se, impassível, ajeitando a roupa. Caminhou até um aparador e serviu-se de uma dose de cachaça, a mesma que bebia todas as noites. Ele a olhou, ainda caída sobre o sofá, uma figura quebrada na penumbra. Com uma frieza calculista, ele deu o golpe final. Não no corpo, mas no que restava de seu espírito. Pronto, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. Agora você é como todas as outras. Uma negra de morro alto. Aprendeu o seu lugar. Foram essas palavras que a trouxeram de volta. O som do relógio, o cheiro do quarto, a dor latejante entre suas pernas, tudo voltou com uma intensidade avassaladora. Mas o que a inundou não foi o desespero. Foi uma fúria tão pura e fria que queimou todas as outras emoções. Ela se levantou em silêncio, puxou os restos de seu vestido para se cobrir e caminhou para fora do escritório. Sem olhá-lo novamente. Ao refazer o caminho de volta para a senzala, sob um céu que finalmente começara a chorar uma chuva fina e morna, a Natália não sentia as lágrimas que se misturavam com a água em seu rosto. Ela não sentia a dor, a humilhação ou o medo. A menina observadora, a jovem que lutava para proteger o último reduto de si mesma, havia morrido naquele sofá de couro. A criatura que caminhava na escuridão não era mais uma vítima. Era uma promessa. Em seu coração, onde antes havia uma fogueira de ódio, agora havia apenas um deserto de gelo. E nesse deserto, um único pensamento floresceu, nítido e inabalável como uma estrela polar. Ele iria pagar. Todos eles iriam pagar. A mulher que acordou na esteira na manhã seguinte não era mais a Natália. Era uma concha habitada por um propósito gélido. O mundo, que antes parecia um borrão de medo e dor, agora se apresentava com uma clareza cristalina. Cada detalhe um elemento a ser analisado e, se necessário, explorado. Ela se moveu pelas rotinas da fazenda como um espectro. Seus ombros, antes tensos de vigilância, agora estavam curvados em uma imitação perfeita de derrota. Seus olhos, que antes guardavam uma chama oculta, agora eram poças opacas e vazias. Ela se tornou a personificação da escrava quebrada que todos esperavam que ela se tornasse. O coronel Ascânio a via e sentia o triunfo doentio de um conquistador. Sinhá Gertrudes olhava para seu cabelo mal cortado e seu olhar vazio e sorria, convencida de que sua guerra de humilhação fora vencida. Severino passava por ela com um grunhido de desdém, descartando-a como um animal que finalmente fora domado. A máscara de Natália era sua maior arma. Sob a aparência de total aniquilação, sua mente, mais afiada do que nunca, trabalhava incessantemente, tecendo os fios de sua vingança. Ela se tornou uma estudante metódica de seus opressores. Cada dia era uma aula. Confirmou que o ritual do coronel era imutável. Toda noite, por volta das 9, ele se retirava para o escritório, trancava a porta e bebia 2 doses de cachaça de um garrafão de vidro escuro que só ele tocava. Ele bebia para celebrar seu poder, para selar o dia como seu mestre e senhor. Aquele ritual de arrogância seria seu cadafalso. Ela observou Severino e notou sua confiança cega na força física. Ele comia a comida que lhe era servida sem pensar, bebia da mesma água que os outros, nunca temendo um ataque que não viesse pela frente, com um facão ou um punho. Sua mente era tão bruta quanto seus músculos, e essa era sua vulnerabilidade. Ela observou Sinhá Gertrudes e viu o medo por trás da crueldade. A mulher dependia de sua posição como um afogado se agarra a um destroço, e sua maior fraqueza era o homem que a Natália planejava destruir. Derrubando o rei,
a rainha cairia junto. O conhecimento de que precisava não viria de um livro, mas da terra, das tradições sussurradas que sobreviviam à noite nas senzalas. Havia uma anciã, Mãe Benedita, cujas costas eram um mapa de décadas de trabalho forçado e cuja alma era uma biblioteca de saberes antigos. Ela era a curandeira, a mulher que conhecia o poder de cada folha, de cada raiz. A Natália se aproximou dela com a paciência de uma caçadora. Não pediu nada. Apenas ofereceu ajuda. Carregava água para a velha, massageava seus pés inchados à noite, ouvia suas histórias de uma África que ela só conhecia pelo sangue. Mãe Benedita, com olhos que viam mais do que a maioria, sentiu a mudança em Natália. Ela via a calma mortal que havia se instalado no coração da jovem. Não era a paz da resignação, mas o silêncio de uma pantera esperando no escuro. Numa noite, enquanto olhavam para as brasas de uma fogueira moribunda, a velha falou, a voz como o farfalhar de folhas secas. Tem veneno que mata o corpo, e tem veneno que mata a alma. O pior é o que os homens brancos nos dão todo dia. Mas a terra guarda a cura, e guarda a vingança. Tudo depende da mão que colhe. A Natália apenas assentiu, e a velha entendeu. Noite adentro, Mãe Benedita a levou para longe das senzalas, para uma clareira escondida na mata que cercava a propriedade. Ali, sob a luz fantasmagórica da lua minguante, ela apontou para uma planta rasteira de folhas escuras e aparência insignificante. Raiz do sossego, ela disse. Os antigos a chamavam de o abraço da terra. Em pequena dose, faz dormir. Em dose certa, silencia os músculos. O corpo vira pedra, mas a mente fica acordada, como um fantasma preso na própria carne, vendo e ouvindo tudo. É uma morte em vida. Com as instruções da velha, a Natália desenterrou a raiz. Nos dias seguintes, ela a secou ao sol, escondida entre as roupas, e a transformou em um pó fino e pálido, inodoro e insípido. Era a chave que abriria a cela de sua dor. Sua outra ferramenta era a pequena foice que usava na colheita. Toda tarde, sentada no batente da senzala, ela a afiava em uma pedra lisa, o som rítmico e metálico, uma canção de ninar para sua fúria. A lâmina, antes cega pelo trabalho, adquiria um brilho sinistro. O instrumento de sua escravidão seria o bisturi de sua justiça. Ela esperou a lua nova, quando a escuridão seria sua aliada, um manto para cobrir seu pecado. A noite chegou, densa e silenciosa, como se o mundo prendesse a respiração. E como um animal de hábitos, o coronel a chamou. Sua voz a alcançou no meio do terreiro, e ela o seguiu para a casa grande, o coração batendo com a calma de um tambor cerimonial. No escritório, a cena era exatamente como ela havia previsto. Ele se sentou em sua poltrona de couro, apontando para o garrafão de cachaça. Sirva-me. Com o pó da raiz escondido na palma da mão, a Natália pegou a garrafa. Ao virar-se para o aparador, de costas para ele, ela abriu a mão sobre o copo. O pó caiu, invisível, e se dissolveu no líquido âmbar. Ela se virou e entregou a bebida a ele. Suas mãos não tremeram. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante, ele pareceu perceber algo diferente, um brilho profundo naqueles olhos que ele pensava ter apagado. Mas a arrogância era um véu espesso. Ele descartou a sensação e virou o copo de uma só vez. Ele a puxou para seu colo, as mãos ásperas percorrendo seu corpo, e então, ele parou. Uma expressão de confusão cruzou seu rosto. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. A força de seus braços se esvaiu, e ele a soltou, os olhos arregalados de pânico. Ele tentou gritar seu nome, mas sua boca apenas se moveu, produzindo um som sibilante e impotente. O terror floresceu em seu olhar quando ele deslizou da poltrona para o chão, o corpo caindo com o peso morto de um boneco de pano. Ele estava completamente paralisado, um prisioneiro consciente em seu próprio corpo. A Natália se levantou e o observou do alto. O homem mais poderoso de seu mundo estava reduzido a um par de olhos desesperados. Ela se agachou ao lado dele, o rosto próximo ao seu. Esta é a sensação, coronel. Ela sussurrou, a voz um veneno calmo. Sentir seu corpo traí-lo. Ter um grito preso na garganta. Esta é a impotência que o Senhor me deu, que deu a tantas outras. Esta noite, eu a devolvo a você. De sua cintura, ela puxou a foice afiada. A lâmina curva captou a luz do candeeiro. Os olhos do coronel se arregalaram tanto que o branco pareceu engolir a íris. Um som gutural de puro terror borbulhou em seu peito. O Senhor usou sua força de homem para nos roubar, para nos marcar, para nos quebrar, continuou ela, a voz firme como uma rocha. Usou o que o faz homem para nos transformar em animais. É justo, então, que eu arranque a raiz desse poder. Seu movimento foi rápido, preciso e impiedoso. Um único golpe, cirúrgico e brutal. Não houve um grito, apenas o som abafado do corpo dele convulsionando contra o chão e o cheiro de sangue fresco que subitamente preencheu o ar. Ela não o matou. A morte seria uma misericórdia. Ela o deixou ali, sangrando, consciente, afogando-se na dor e na humilhação de sua nova realidade, para que vivesse cada dia de sua vida, lembrando daquela noite. Ela se levantou,
limpou a lâmina na cortina de veludo e, sem olhar para trás, saiu do escritório. Atravessou a casa silenciosa como uma aparição e mergulhou na noite sem lua. A Natália nunca foi encontrada. Simplesmente desapareceu, engolida pela escuridão que a acolheu. Na manhã seguinte, o grito de Sinhá Gertrudes ecoou por todo o Morro Alto. O que se seguiu foi o caos, mas um caos diferente. O coronel sobreviveu, mas era um homem quebrado, uma casca patética e envergonhada. O medo, antes uma ferramenta dos senhores, agora tinha um novo rosto. Um rosto fantasma. A história de Natália se tornou lenda, sussurrada ao pé do fogo nas senzalas, contada em códigos para que os capatazes não entendessem. Ela se tornou a ceifadora do Morro Alto. O espírito da vingança que provou que a mais subjugada das almas carrega em si a semente de uma retribuição terrível. Sua vingança não lhe trouxe paz, pois a paz era um luxo que seu mundo lhe negara para sempre, mas trouxe um novo equilíbrio de medo, uma prova sangrenta de que a justiça, às vezes, não vem da lei dos homens, mas da lâmina de uma mulher. Você acha que a vingança de Natália foi um ato de justiça, ou ela se tornou o monstro que caçava? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência.